Então, muito boa noite. Iniciamos então nossa gravação, disciplina Psicologia Organizacional, dia 6/5, e vamos lá. Então, hoje nós iremos abordar a respeito de um dos temas mais recorrentes no mundo da gestão, que é a liderança. Então, nós vamos falar da liderança na perspectiva behaviorista, vamos falar dos estilos de liderança mais usuais. Iremos falar da liderança situacional e multicultural. E vamos verificar se conseguimos chegar no poder, segundo esses dois autores, French e Haven, e o controle comportamental dentro do contexto behaviorista, tá? Então nós vamos ver os vários tipos de poder. O poder da recompensa, o poder coercitivo, o poder legítimo, o poder da competência, o poder de referência. E por último, vamos falar do empowerment. Esse empowerment é como se fosse o empoderamento dos colaboradores, né? É criar uma cultura organizacional para que essa liderança possa ocorrer também da parte dos colaboradores, né? Que se tenha uma cultura organizacional formadora de lideranças dentro da organização. Então vamos lá. Então, independente das várias terminologias usadas, se na sua organização são chamados de chefe, de líderes, de coordenadores, de gerentes, de CEOs, de chairman, de outras nomenclaturas, CFO, né, que é o gestor máximo financeiro, e por aí vai. Qualquer pessoa que ocupe uma posição de comando, que controla e influencia o comportamento de outras pessoas, ele está exercendo a liderança. A bem da verdade é que nós temos a liderança formal, mas também temos a liderança informal, tá? Aqui o nosso foco é na liderança formal, tá? Ou seja, aquela que é instituída pela organização, pela estrutura organizacional. Então, conforme falei, a liderança é um dos assuntos mais estudados dentro da administração. Inúmeros autores, destaco o indiano, professor em Harvard, Ram Charan, Ken Blanchard, inúmeros outros, né? Dale Carnegie, tantos falaram sobre liderança. Um tema que se tornou até um pouco cansativo, né? Visto o exagero que foi abordado em relação à temática, né? Nos anos 90, nos anos 2000, foi a temática mais trabalhada. E não faltam pesquisas a respeito do tema, né? E isso gera o quê? Muitos conceitos do que é liderança, várias definições do que é liderança. Porém, nós temos pontos de convergência. Os estudiosos, os pesquisadores do campo, concordam que, primeiro, liderança é um processo. É um processo de influência, de influenciar o outro. E também atribuem ao líder a capacidade de exercer influência sobre pessoas, né? Então, é um processo de influência e o líder é aquele que influencia outras pessoas, dentro da estrutura formal ou dentro da organização informal, né? Às vezes a pessoa não tem o cargo de líder, mas influencia os demais. Então, dentre as várias teorias sobre liderança, há a teoria dos estilos de liderança, nós vamos falar dela, e a teoria sobre liderança situacional apontam como o comportamento do líder exerce uma grande influência no comportamento dos liderados. Nós vamos ver, né, quem estudou, se recorda aí da
na introdução à administração, ou em TGA, né, depende do nome que a disciplina que vocês tiveram, lá vocês estudaram a teoria das relações humanas. Então, dentro da teoria das relações humanas, teve uma experiência chamada experiência de Hawthorne. Não sei se vocês se recordam. A experiência de Hawthorne foi uma experiência que chegou a essa conclusão: o quanto os líderes influenciam o comportamento dos liderados. Bem, então vamos primeiro a primeira teoria sobre liderança, a teoria dos estilos de liderança. Então, essa teoria, ela remete à maneira como os líderes se comportam e quais mecanismos os líderes utilizam para controlar o comportamento da sua equipe, dos seus liderados. Então, a teoria ela aborda 3 estilos de liderança. Os alunos de administração devem se recordar, né? Isso é falado em várias disciplinas. Então, nós temos, né, o líder, a liderança autocrática, a democrática e a liberal, também chamada de laissez-faire, ou rédea solta, né, traduzindo do francês aí. Essa teoria dos 3 estilos, ela surge a partir dos estudos de Kurt Lewin e dos pesquisadores vinculados a ele, que já em 1930 realizavam experimentos em condições sociais pré-estabelecidas que, né, se tornaram mundialmente conhecidas. As suas pesquisas tinham como objetivo comparar o comportamento do grupo em relação ao comportamento da liderança. E foram utilizados, olha que interessante, né? Em 1930, foram utilizados crianças nesse estudo. Então, foi utilizado um ambiente simulado, composto por grupos de crianças que tinham como função a confecção de máscaras. Mas a variável manipulada seria conduzida por líderes adultos. Então, crianças que fabricavam máscaras e tinham a liderança de adultos. Cada grupo passaria por 3 tipos de ambientes, por ambientes, né, diferentes. Primeiro, o ambiente autocrático. No ambiente autocrático, quais eram as criações ali? Então, o líder determinava as regras, o que podia se fazer, os processos, né, as atividades, como o trabalho era feito e os objetivos. E os companheiros de trabalho, né, com quem cada um iria trabalhar, e as formas de execução. Ou seja, ele determinava tudo. Então, o líder era uma pessoa de comportamento dominador e pessoal em seus elogios. Ele era personalístico. A atenção dada pelo líder era sempre individual e a avaliação era sempre muito pessoal, indivíduo por indivíduo. E muitas das vezes contraditórias, com critérios não justificados. E o ambiente, nesse caso autocrático, era considerado um ambiente de total rigidez e controle. Pois bem, o segundo ambiente pelo qual as crianças passaram foi um ambiente democrático. Já neste ambiente, as normas, regras e atividades do grupo, a execução dessas atividades eram discutidas e decididas não pelo líder, mas pelo grupo. E o líder é uma espécie de interventor ali, de estimulador para que as decisões fossem tomadas. Então o líder orientava, até recomendava, mas as avaliações que o líder fazia eram pontuais, objetivas, baseadas em fatos, não na sua subjetividade, e justificadas, portanto. O grupo determinava as técnicas de execução das tarefas e a sua divisão. Cada membro do grupo
tinha uma liberdade de escolher seus companheiros de trabalho. Nesse ambiente, o líder era participativo, mas ele procurava ser um elemento a mais no grupo, um elemento normal no grupo, sugerindo quando solicitado e sempre dando alternativas para o grupo escolher. E o terceiro ambiente, que foi, né, o ambiente de maior liberdade, que é o chamado ambiente laissez-faire, rédea solta, deixe fazer. O ambiente laissez-faire era um ambiente de completa liberdade individual e do grupo. Então o líder apenas dava o material de trabalho e só dava informações quando era procurado. Ele não participava das atividades e nem das atribuições. Tudo era decidido pelo grupo sem, né, a participação do líder, né, com a completa falta de participação dele. Então, era o grupo que dividia as tarefas, era o grupo que fazia a escolha com quem iria trabalhar, entre outras decisões. Então, o líder, ele não avalia, ele não avalia. E quando solicitado, ele faz comentários aleatórios ali sobre o grupo. Quais foram os resultados desse estudo, né? Desses 3 ambientes de liderança. Então, percebam que a liderança e o estilo que ela adota cria um determinado ambiente. Então, o estudo apontou, primeiro, que o comportamento do líder era muito importante sobre o comportamento do liderado. Então, uma série de conclusões a partir daí foram tiradas, destacando-se aí aspectos de agressão, de apatia, de frustração. Então, os pesquisadores, eles criaram escalas de medida, criaram critérios de observação, critérios parametrizados, né? Então, eles registraram de uma forma sistemática, que é o contrário de aleatória, os comportamentos. E foram feitas entrevistas fora do ambiente da experiência. Foram conversar. E como resultado, as crianças que participaram do grupo autocrático eram mais agressivas e apáticas em relação ao que estava acontecendo ali no ambiente de trabalho. Então, apresentavam agressão e apatia. Como que isso se manifestava no comportamento? Ou estavam muito quietas, caladas e apáticas, né? E isso acontecia sobretudo na presença do líder. Quando o líder estava presente, a apatia aumentava. Ou elas eram extremamente agressivas, que era uma reação usual na ausência do líder. Até porque esse era o comportamento do líder, né? Aqui me faz lembrar uma frase de um autor muito conhecido no campo da educação, né, brasileiro, homenageado nos 4 cantos do mundo, né, do Brasil também, mas no Brasil, sobretudo, nos cursos de psicologia, né, no mundo é um dos autores mais citados, portanto, relevantes no campo da educação, que é Paulo Freire. E ele fala, né, que o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então, muitas vezes, esse comportamento de agressividade era um reflexo da agressividade do líder. Então, os membros desse grupo tinham esse comportamento de agressão entre os colegas, entre os pares. E essa agressão foi muito maior do que verificada nos grupos democráticos. E a apatia era vista como uma forma extrema, né, do outro lado, que é a repressão da agressão. Então, o resultado da pesquisa apontava ainda, por parte dessas crianças, a falta de espontaneidade, a iniciativa dos elementos do grupo. Então, esse é um comportamento importantíssimo, né, ser proativo. Então, os liderados trabalhavam na presença do líder
mas na sua ausência paravam de trabalhar, dando espaço à expansão dos sentimentos reprimidos. Nós estamos falando de um contexto em que o trabalho infantil era realidade, né? Não foi um experimento lúdico, não, pessoal, era trabalho mesmo. Então é comum encontrar mesas de chefias em que o chefe está ausente, mas ali na mesa tem algum símbolo, um paletó, né, um blazer, uma pasta, uma bolsa, um notebook, apontando ali que a qualquer momento ele pode retornar ao ambiente de trabalho. Então, a maioria das pessoas usam esses artifícios simbólicos, são líderes autocráticos. E qual é o reflexo desse comportamento, né? Então, esse reflexo aparece no comportamento dos seus liderados. Então, muitas vezes nós temos mesas lotadas de papéis, abarrotadas de trabalho, e trabalhadores que não fazem nada na ausência do líder, mas que quando o líder volta, ele tem que mostrar trabalho e um nível de produtividade ali, como se nada tivesse acontecido. Então, um comportamento é quando o líder está, outro é quando o líder se ausenta, dentro de uma liderança autocrática. E ao líder democrático? As crianças, né, no experimento de Kurt Lewin, relataram o seu envolvimento com a atividade proposta e com o líder e apreciavam suas atitudes e condutas dos líderes, que eram democráticos. Os resultados obtidos em relação a esse estilo de liderança foram no comportamento, o quê? Relacionamentos cordiais, maior franqueza, maior espontaneidade, sentimento de responsabilidade e um maior envolvimento com o trabalho, com as tarefas. Na ausência do líder, a produtividade não baixava, continuavam se produzindo. E outras pessoas assumiam a liderança, se necessário o fosse. Então, os integrantes do grupo se mostravam mais motivados e satisfeitos com esse estilo de liderança. Já no terceiro nível, no terceiro ambiente, me desculpe, que é a liderança do ambiente laissez-faire, haviam queixas da indiferença do líder e de pouca ajuda por parte desse. Uma vez que ele deixava o grupo, muito às vezes sem saber o que fazer. A agressividade, ela novamente apareceu, gerada muitas vezes pela falta de objetivos e de orientação. Então o grupo, frente a esta liderança, teve uma produção ruim, medíocre. Muitas discussões pessoais imperavam, conversas paralelas, pouco respeito à liderança. E aí, os estudos quanto aos estilos de liderança mostram o quanto o comportamento do líder afeta o comportamento dos liderados. Tem uma frase, né, no mundo dos negócios que fala assim, que os colaboradores não deixam as empresas ou as organizações, deixam os seus chefes, os seus líderes. Porque se nós formos olhar com atenção, a empresa é um ente abstrato. O que existe mesmo ali são as pessoas e os seus comportamentos. Então, com relação à quantidade e à qualidade do trabalho produzido, os grupos submetidos à liderança autocrática apresentavam uma maior quantidade de trabalho produzido. Porém, sob uma liderança democrática, perdem para a anterior em quantidade, mas ganham em qualidade, erram menos. E com relação à liderança liberal, o grupo não se saiu bem nem em quantidade, nem em qualidade. Na prática, né, o líder utiliza, né, no mundo do trabalho, os três estilos a depender da situação que ele está lidando,
a depender das pessoas que eles estão lidando, ou da tarefa que deverá ser executada. O líder manda cumprir ordens, sugere aos seus subordinados realizar determinada tarefa, consulta os subordinados antes de tomar uma decisão. Então, muitas das vezes, né, ele, alterando esses estilos, ele os usa corretamente. Porém, a principal problemática e o grande X da questão é saber o que, pessoal? Quando aplicar cada um desses estilos e com qual trabalhador aplicar, em quais circunstâncias e em quais tarefas esses estilos são mais adequados. É inegável que o comportamento do líder afeta o ambiente social e a motivação dos liderados. Isso, os estudos são recorrentes nesse aspecto. Uma outra teoria em relação aos estilos de liderança é a liderança situacional e multicultural. Então, ela parte de qual princípio? De que não existe um único estilo ou característica de liderança válida em qualquer contexto, universal, como se fosse uma lei natural, né? A gravidade, a lei da gravidade é uma lei natural, né? Independente se é no Brasil, nos Estados Unidos, se é empresa pública ou privada, se é uma organização do terceiro setor, se é uma organização que visa lucro, independente, a gravidade, ela exerce a sua força. E aí os teóricos, né, da liderança situacional e multicultural advogam que não existe um único estilo, né, que não existe uma única característica universal para qualquer situação. Quando se fala em liderança, eles apontam que são 3 fatores que devem ser levados em consideração: o líder, o grupo e o momento, ou seja, a situação. Sendo a situação, para os teóricos desta escola, o fator de determinação, determinante, de como o líder deverá exercer o seu papel, de como ele deverá desempenhar o seu papel. Então, o líder ele deve estar preparado, ele deve ser uma espécie de camaleão comportamental para, a depender da situação, desempenhar qualquer um dos estilos, adequando-se ao grupo e à situação. Então, a liderança situacional gera o líder multicultural, que está habilitado a exercer qualquer um dos tipos de liderança a depender do ambiente de trabalho, a depender desse ambiente. Então, a cultura nacional, ela influencia o estilo de liderança por parte dos liderados. Os líderes não são livres para escolher o estilo que ele queira. Os teóricos desta escola apontam que existem limitações impostas pelas condições culturais, que acabam determinando as expectativas que os liderados têm em relação a esse líder. Vamos considerar o seguinte: os líderes coreanos devem ser paternalistas com os seus funcionários. Os líderes árabes demonstram amabilidade e generosidade, sem que isso lhes sejam solicitados. Se ele demonstra isso, amabilidade e generosidade, sem esta demanda, eles são considerados nesta cultura, nessa condição cultural, como fracos. Então, a depender da cultura nacional, a liderança, né, ela tem uma modificação quanto a isso. Já os líderes japoneses devem ser, espera-se que eles sejam humildes e que falem o necessário.
Os líderes nórdicos, escandinavos, holandeses, quando elogiam alguém em público, geram um embaraço, ao invés de gerar um nível motivacional adequado. Portanto, é importante entender a cultura. E o que eu falei para o âmbito internacional vale para um país como o nosso, que é um país continental, com culturas tão diversas, né? Liderar em São Paulo é diferente totalmente de liderar no Rio de Janeiro, ou em Minas Gerais, ou no estado da Bahia, e assim sucessivamente. Então é importante eu entender o contexto ao qual eu estou. Os países são diferentes, mas em um mesmo país nós também temos diferenças culturais, que acabam determinando esse estilo de liderança. A depender do momento e da situação em que o líder ali estiver envolvido. E aí, pessoal, um outro elemento importante dentro desse contexto é a relação de poder, a disputa de poder, né? Então, o poder, ele é um assunto extremamente relevante em várias áreas. No planejamento estratégico, na área estratégica da organização, ao definir os rumos. Vou te dar um exemplo. Se na organização você tem diversos gerentes de produto, então digamos que você tem um gerente para produto A, um gerente para o produto B e um gerente para o produto C. A depender do faturamento de cada um desses produtos, esse gerente vai exercer mais poder, o poder econômico, né? Então, sem dúvida alguma, isso também é uma interferência, tá? Bem, então, seja na área estratégica, na administração, no dia a dia das operações, na definição de políticas, nas relações internacionais, nas escolhas por onde a empresa vai se expandir, a relação de poder tem sido objeto de estudo, né? Grandes definições e abordagens são utilizadas estudando o poder nas organizações. Não é o autor que eu trago aqui, tá? Mas um dos autores mais estudados quando nós falamos de relação de poder é o francês Bourdieu. Campos de poder, ele fala. Mas vamos lá. Dentro do contexto da nossa disciplina, será considerado poder o recurso utilizado pelo líder para influenciar os liderados. Quem lidera tem esse recurso, usa o seu poder. Muitos instrumentalizam isso como o poder da caneta, né? Então eu tenho o poder de decidir e por isso eu influencio. Então, os autores que eu cito nesse momento, né, French e Haven, eles foram pioneiros em identificar diferentes formas de poder nas organizações. Essas formas de poder envolvem tanto características individuais, como condições organizacionais que surgem desta relação entre líder e liderado. E aí eles apontam que é o comportamento do liderado que vai dizer se o recurso utilizado pelo seu líder foi eficaz ou não para influenciá-lo. Portanto, eu dependerei desse resultado. Segundo os autores, uma pessoa pode usar uma ou mais formas de poder para controlar os seus liderados. E as formas de poder detectadas são poder de recompensa, poder coercitivo, poder legítimo, de competência e de referência. Vamos verificar o que é cada um deles. Então, poder de recompensa, nós até vimos em relação ao reforço positivo behaviorista de Skinner. Então, segundo os dois autores, o poder de recompensa baseia-se na utilização de estímulos que os liderados reconhecem como agradáveis,
que os behavioristas, por meio de Skinner, chamam de reforço positivo. Mas também nós temos o reforço negativo, que é tirar algo desagradável. Então eu tenho o reforço positivo e o negativo. O que é o positivo? Estimular, né, através de algo que eles consideram agradável. E o que é o estímulo negativo? Tirar algo que eles consideram desagradável. Skinner, ele termina, né, aquele conteúdo da nossa aula dizendo que o reforço positivo ele é mais eficaz. Exemplo: elogios, promoções, aumentos salariais ou de cargo, atribuições de trabalhos desejáveis, licença de trabalho, são resultados recompensadores que os gerentes costumam controlar. Dias de folga. Então, se puderem tomar decisões acerca da distribuição dessas recompensas, os gerentes vão utilizar isso para, né, adquirir e manter o poder da recompensa. Da mesma forma, a eliminação, né, do reforço negativo, né, de resultados indesejados. Por exemplo, condições de trabalho desagradáveis, a obrigatoriedade de horas extras, o trabalho aos sábados. Quantas empresas já utilizaram isso, né? Se nós batemos a meta, esse mês não iremos trabalhar nesse dia. Então, podem ser utilizadas para recompensar os funcionários, tá? Esse é o poder da recompensa. Então, fiquem atentos. Eu tenho recompensa positiva, que é o reforço positivo, e o reforço negativo. O que é o positivo? Dar coisas agradáveis. O que é o reforço negativo? Tirar coisas desagradáveis. Então, tem que saber isso, tá, pessoal? Então, seja oferecendo coisas positivas ou retirando coisas negativas, a liderança controla o comportamento dos seus liderados por essas recompensas. O comportamento dos liderados em relação a esse tipo de poder tende a ser obediência para continuar recebendo o que agrada e eliminando o que desagrada. Bem, poder coercitivo. Os meios de exercer esse poder são fisicamente, psicologicamente também, humilhando, maltratando, negando a afetividade. Tudo isso para influenciar o comportamento dos liderados. Então, o líder ele pode utilizar punições nesse sentido, né? Eu me recordo, não foi algo relacionado à punição, mas quando o presidente da Caixa Econômica Federal de anos anteriores estava na moda, né, por meio da influência do líder supremo da nação, do presidente da República, fazer apoios, né? Não sei se vocês lembram dessa caricatura, dessa situação em que o líder, né, que o presidente faz apoio e alguns dos seus ministros também tentam fazer ali. E o presidente da Caixa Econômica também fez isso. Um treinamento para os seus líderes, ele começa a fazer apoio seguido por vários outros liderados. Isso entra como algo simbólico, né, como uma espécie de poder coercitivo. É algo físico, né? Eu me recordo de um processo de assédio moral que determinada cervejaria do Brasil recebeu, né, teve que arcar com isso, quando ela, né, o gerente geral desta organização colocava tartarugas nas mesas dos gerentes regionais que não batiam as suas metas, né, como uma forma de mostrar que eles eram mais lentos, né, o simbolismo em relação a isso. Então, o poder coercitivo, ele trabalha com qual variável? Com medo. Então, em uma época em que se buscam atingir metas, resultados, temos muitos chefes, estes líderes, ao darem feedback para o grupo sobre as metas esperadas, as planejadas e as alcançadas,
Muitas vezes dirigem comentários específicos, humilhantes, para os colaboradores que não alcançaram a meta. Muitas vezes, né, com o uso de estímulos aversivos ou punições que o valham. Pode parecer absurdo, pessoal, mas ainda hoje é existente nas organizações, tá, esse tipo de comportamento. Então, é um tipo de poder que se relaciona com o conceito mais primitivo do behaviorismo, né, que é o da punição. Então, assim como o reforço positivo, o comportamento dos liderados mediante a esse poder, que é o poder coercitivo, é a forma de poder baseado na obediência. Então, o poder coercitivo, embora criticado, ele ainda hoje é muito utilizado. Quantos trabalhadores da área da segurança pública morreram em treinamentos? Vários, né? Vários. Então, isso não é algo, né, isolado. Né? Então, nas forças militares, nas empresas, por meio de coerção econômica, nas universidades, por negar a educação formal, nas religiões, com a ameaça da perda da graça divina, do elo de conexão com o divino. Então, isso é usado nos mais diversos, né, recantos aí da sociedade. Não é uma exclusividade empresarial, não. Então, também é usado no âmbito individual, da força física, do bullying, do assédio moral, a facilidade verbal que alguns têm em relação a outros, no fornecimento ou não de apoio moral aos membros do grupo, são exemplos de poder coercitivo. Então, embora o poder coercitivo controle o comportamento, o poder de recompensa, além de fazê-lo também, ele traz melhores resultados. Nós vamos ver. Então, uma cultura ou uma empresa torna-se mais humana, controlando o comportamento dos seus liderados, né, trocando a punição pela recompensa, né, o chamado reforço positivo. Então, nós temos o poder legítimo. Né? Então, este poder é o poder do cargo. Né? Então, os autores da teoria multicultural, French e Raven, nos trazem como o poder do cargo, a função hierárquica de autoridade, do sabe com quem você está falando. Então, o diretor, ele emite ordens, espera que as suas ordens sejam obedecidas. Então, quem usa o poder da caneta, do cargo, né, ele se apropria também do poder de recompensa e de coerção. Então, por isso que é multicultural, né? Porque ele usa vários. Então, quem usa o poder legítimo da posição, ele também reforça por meio do poder de recompensa e de coerção, já que o seu cargo é um cargo que lhe permite tais ações. Então, a submissão a esse tipo de poder do cargo, ela é dependente da aprendizagem contínua, né, ocorrida durante o processo de socialização. Então, este líder é como se fosse o grande oráculo que define os rumos organizacionais. Então, quanto mais o indivíduo estiver internalizado na infância, pelo processo de socialização, os papéis de liderança autoritária, por meio dos modelos fornecidos por pessoas que foram importantes na sua infância, pais, professores e etc., mais ele acatará o poder legítimo. Então, se ele teve um poder, né, de autoridade na infância, né, o pai exercia essa autoridade centralizadora, e outros, né, o pastor, ou o padre, ou o líder religioso. Infelizmente, nós não moramos na mesma cidade, que senão eu iria dar um exemplo de um padre aqui na cidade de Goiânia que é muito caracterizado com essa condição. Mas como não é o caso,
perderia o sentido, né? Mas tem um padre aqui que adora dar tapa nas pessoas e fica, né? E fica algo assim caricato, sabe, em relação a esse poder. Mas enfim, e aí essa crença, né, de que certos indivíduos têm o direito de agir desta forma, que eles podem, né? E por isso influenciam por meio do poder legítimo, do poder do cargo. Um outro poder, sobretudo em organizações tecnocratas, é o poder de competência. Então, a influência desse poder se dá pelo conhecimento, pela especialização, pelo tempo de casa e pelos dons, né, pelo talento que esse líder tem, justamente por ter exercido essa função por vários anos. No meio universitário, isso é muito presente. Então, em muitas circunstâncias, para que a organização seja exitosa, ela depende desses especialistas. Imaginemos uma universidade, né? Então, cada vez mais, com esse esvaziamento de recursos nas universidades, ela necessita de profissionais que tenham esse poder de competência para trazer recursos para a instituição, por meio dos seus projetos de pesquisa, de extensão, ou projetos diversos, né? Então, pessoas que se envolvem com problemas jurídicos e desconhecem por completo a legislação vão obedecer o seu advogado de forma inequívoca, né? Porque é um desconhecedor da lei. Se os subordinados veem que o seu superior possui conhecimentos e habilidades que vão ajudar para que você alcance mais facilmente a meta, os objetivos, ou seja, que isso reforça, né, esse progresso, sem dúvida vão obedecê-lo, porque ele é uma referência. Bem, o poder de competência tem muito a ver com esse poder de referência aqui também, né? É o poder personalístico, é a pessoa em si. Então, aqui não é pelo conhecimento que a pessoa tem, que é o caso anterior, mas pela personalidade que a pessoa tem, porque ela consegue, né, gerar aí essa influência por esse poder empático, né, por esse poder que ele gera no outro pelo seu carisma. Então, aparece quando os subordinados se identificam com o seu superior. Veem o seu superior como um espelho, um ponto de referência. E, claro, tendem a imitá-lo. Isso acontece também em muitas religiões. Algumas religiões, isso é tão nítido que os liderados imitam a voz do líder, que os liderados imitam os trejeitos da mão, né? Tem uma das religiões, que não vem o caso, não estou fazendo juízo de valor, se é positiva ou negativa, se é boa ou ruim, não é esse o ponto, mas em que o líder máximo, ele tem um problema nas mãos, né? A mão dele é meio assim. Os demais líderes fazem o mesmo gesto, mesmo não tendo este problema. Então, usam a mesma oratória, o mesmo trejeito, as mesmas roupas, o mesmo maniqueísmo e etc. Então, o poder de referência será à medida que os subordinados gostam e se identificam ou se identificam com o seu supervisor. Então, uma pessoa ela pode ser influenciada por outra que ela gosta, que ela admira. Então, essa fonte de poder ela pode ser desenvolvida por meio dos relacionamentos interpessoais, né? Isso aumentará o poder do supervisor, o status desse supervisor. Por isso ele utiliza, né, destes meios. Então, da informalidade, do happy hour, do ambiente fora a empresa, para criar ainda mais esta relação aí de referência. Então, uma pessoa, né, esse líder, ele acaba sendo uma espécie de, tendo um status de celebridade, né? Provavelmente ele terá um alto poder de referência em seus liderados. Então,
Com coincidência ou não, pais, professores, gestores, né, administradores, políticos, ou qualquer pessoa que influencie outra, que controle outra, né, faz o uso de alguma dessas formas, né, de alguma dessas propostas de poder de French e Raven. Então, a análise do comportamento e dos fatores que influenciam o comportamento, oriundas do behaviorismo, auxiliam isso, auxiliam essa compreensão, porque permitem, né, que ocorra uma manipulação, que ocorra um controle, mesmo que isso não ocorra por meio do cognitivo, por meio da consciência racional. Então, o behaviorismo ele oferece ferramentas importantes, né, para a aplicação dessas 5 formas de poder. Poder e behaviorismo são inseparáveis, né? São 2 variáveis que uma complementa a outra. Então, por exemplo, o poder de recompensa. Qual que é a característica dele? Utilização de estímulos, positivo ou negativo. Positivo é dar algo que agrada, negativo é tirar algo que desagrada. Como que isso acontece no behaviorismo? Então, o comportamento tende a ser a obediência, para continuar a receber o que agrada e evitar o que desagrada. Exemplos de ações dessa forma: elogios, promoções, aumentos, eliminar um trabalho desagradável, eliminar horas extras, eliminar trabalho ao final de semana, emendar feriados, por aí vai. E o poder da força, o coercitivo. Então, influencia os liderados pelo medo. Então, é um dos poderes mais criticados e, por mais absurdo que pareça, um dos mais utilizados. Como que isso se manifesta no comportamento, no behaviorismo? Então, relaciona-se no behaviorismo com a punição que foi apresentada por Skinner, né, o grande autor behaviorista, o pai do behaviorismo. Então, o comportamento dos liderados é a obediência pelo medo. Então, é ferir fisicamente, é humilhar, é maltratar, é negar amor, é repreensões em público, é tirar do pagamento, é descontar no pagamento. São exemplos. É usar o poder econômico. E o poder legítimo? Qual a característica? É o poder dado a alguém pelo cargo, pela hierarquia, pela estrutura organizacional. Como que ele se manifesta no behaviorismo? É a obediência a esse poder diante de uma construção social, né, que remonta elementos da infância que o indivíduo teve durante a sua formação. Então, o diretor da escola, o chefe da empresa, o CEO da empresa, o general do exército, o comandante militar, quanto mais a pessoa foi estimulada a esse tipo de poder, melhor será a sua relação a essa situação. Esse é um poder difícil de ser realizado nas novas gerações, nas gerações atuais. Nós podemos ter uma aula sobre gerações, tá? X, Y, Z e etc. O poder de competência. Então, quais são as características do poder de competência? É pelo conhecimento que ele se dá, pela especialização, tá? Pelo saber fazer, pelo talento que o líder possui. Então, o subordinado enxerga no líder alguém que vai contribuir para que ele alcance o que ele deseja. É o orientador do TCC, é o orientador do mestrado, é o orientador do doutorado, é o poder de competência. Então, técnicos na área de TI, isso acontece demais, consultores organizacionais, advogados e etc. Poder de referência. Então, é o poder que advém da personalidade, da própria pessoa, por meio da sua oratória, do seu carisma, do reconhecimento por parte dos outros, que é um exemplo nos dias atuais dos seguidores que possuem na rede social. Ou seja, de um elemento interno e não de um fator externo, tá?
Então, a percepção de reforçadores positivos identificados na pessoa que detém esse poder. Então, este modelo, que é o líder, ele representa características que eu, liderado, valorizo. Então, vindo daí o desejo de imitá-lo para conseguir os mesmos resultados. Isso aconteceu muito, né? E tem acontecido, hoje diminuiu um pouco, mas nos vendedores aí de cursos online, né? Que queriam mostrar a referência que eram por meio de seus resultados. Então, muitos alugavam casa, carros, aviões, só para tirar foto, né? Para mostrar que era uma referência no seu setor pelos resultados que possuía. Então, isso acontece muito em pessoas que são consideradas no seu meio como artistas. Acontece também com líderes religiosos, com líderes políticos populistas, né? Então, podemos citar Steve Jobs, da Apple, Jeff Bezos, da Amazon, Musk, né, da Tesla e tantas outras empresas, são pessoas que têm uma personalidade de destaque. Bem, e aí, pessoal, nós finalizamos a nossa aula trabalhando o conceito de empoderamento, né? Então, se o resultado que a organização tem depende da relação líder e liderados, né? O empowerment é algo importante. Empowerment, a tradução é de empoderamento. Então, é um tipo de relação com o poder que significa transferir para o liderado esse poder e os recursos necessários para exercê-lo. E o incentivo para que esses liderados o façam, mas também a responsabilidade por fazerem. Então, funciona como um reforço positivo para, né, que as pessoas se sintam valorizadas, reconhecidas. Isso para algumas pessoas, porque tem pessoas que querem tudo, menos serem líderes, né? Então, o empowerment é como se você criasse outros líderes. Então, geralmente, ele aparece em empresas com uma estrutura menos mecanicistas, mais orgânicas. Uma cultura de maior proximidade com o trabalhador, que valoriza mais o empregado, que tem uma gestão mais participativa, que reforça esse comportamento, para que os gerentes compartilhem com seus colaboradores a decisão. No mínimo, uma gestão mais democrática. Esse tem sido um caminho muito interessante adotado. Agora, é óbvio que não é uma receita universal, como falamos no início da aula. Não é uma lei da gravidade. Em algumas organizações, o empowerment dá muito certo. Por quê? Porque a organização já tem um nível de maturidade suficiente, uma cultura organizacional que permite receber esse empowerment. Em outros contextos, é necessário primeiro o amadurecimento da organização para chegar nesse ponto. Tá ok? Bem, era isso que tínhamos para a aula de hoje. E nós deixamos também uma atividade para vocês, pessoal. Qual que é a atividade, né? Não foi postada lá ainda, porque eu iria explicar para vocês inicialmente. Pessoal, eu deixarei para vocês uma planilha de avaliação. Então, eu quero que vocês avaliem o desempenho de vocês e de outros colaboradores da empresa, para vocês terem um elemento de comparação, tá? Para quem não está trabalhando, né, não está no mercado de trabalho, pode fazer de uma empresa que tenha trabalhado no passado, ou conversar com alguém que está no mercado de trabalho, tá? Então, você vai colocar o ano aqui, né, que você vai avaliar, né, então 2025, o mês, né, que você vai estar fazendo essa avaliação, que é agora em maio. E aí você vai colocar o seu nome e de mais 2 colegas ou 3 que vocês vão avaliar, tá? Coloque
quais são os cargos dessas pessoas, né, de quais áreas eles são. Ah, então é da área administrativa, coloca o cargo que eles possuem, o salário não precisa colocar não, se souberem, podem, tá? Ah, Carlos, eu posso avaliar pessoas do mesmo setor meu? Podem também, tá? Não tem problema não. Aí o cadastro dos funcionários, né? Você vai colocar o nome dos que você está avaliando, o cargo e a área, tá? Isso aqui você coloca aqui. E aí vai para quais competências você acha importante. Então eu coloquei comunicação, autoconfiança, convencer outras pessoas, que é a persuasão, liderança. Ah, Carlos, persuasão no meu trabalho eu não acho interessante, não. Você pode tirar ela daqui, tá? Só colocar o não. Mas eu escolhi, né, uma série de competências aqui que são competências importantes. Você pode tirar, colocar outra, fica à vontade. E aí você vai avaliar cada um dos colegas. Então, por exemplo, o Rui. Quem está avaliando? Aí você, né? Todos aqui é você que vai estar avaliando. Você vai dar uma nota para ele de 0 a 10 no quesito comunicação, de 0 a 10 no quesito confiança, autoconfiança e por aí vai. E depois você vai analisar esses resultados. Eu posso analisar os resultados por colaborador, eu posso analisar os resultados por departamento, tá? E aí, pessoal, além de preencher esta planilha, eu quero que você elabore um texto avaliando isso, tá? Então você vai elaborar um texto pequeno, resumo, em que você vai falar, olha, lá na nossa empresa eu percebi isso aqui, pessoal, para não gerar problema para ninguém, não precisa ser algo que você vai fazer lá na empresa, não, tá? Você pensa os colegas de trabalho e faz aí na sua casa, em outro local. Não quero gerar transtorno para ninguém, tá bom? Então você vai avaliar, olha, na minha empresa, o que eu percebi é que a variável X, né, ó, o fulano aqui é por colaborador, mas se eu for olhar por departamento, ó, no setor de compras, qual a variável que é pior aqui? Então nós estamos muitos em 40% apenas. Ó. A melhor variável é responsabilidade. Então você vai escrever um texto avaliando o que está bom lá na sua empresa e o que não está. E aqui tem o gráfico, tá? Que vai te ajudar. Então você olha o gráfico por departamento, por funcionário, mas o mais importante, a meu ver, é a visão geral aqui, tá? Então, olha, o item que nós estamos pior é esse, aquele outro. E aqui, pessoal, é colocado para que você desenvolva planos para melhorar, tá? Então, por exemplo, o Rui França para melhorar comunicação. Então, sugiro um treinamento em oratória. Como você vai avaliar poucas pessoas, são 3, 4 pessoas, então isso não vai te dar tanto trabalho assim, tá? Então, boa parte aqui, ó, dos indicadores que você vai colocar aqui, né, são treinamentos, ó, treinar isso, ter reuniões, conversar com os colaboradores, melhorar por exemplo, a autoconfiança pode estar ruim pelo estilo de liderança, então mudar o estilo da liderança, porque o estilo da liderança talvez é autocrático e está tirando a autoconfiança dos trabalhadores. Então você vai colocar isso aqui também tem que estar no seu texto, tá? E o relatório por funcionário, você vai ter uma noção de quem está melhor ou pior aí em cada um dos campos, ok? Então, são duas coisas: preencher a planilha e fazer um texto analisando a sua empresa em relação ao desempenho. Como está o comportamento dos trabalhadores lá? Porque tem a ver com liderança. Liderança só é liderança se ela tem feedback, se ela dá feedback, tá? Então, isso aqui é para vocês analisarem os colaboradores da empresa que vocês trabalham ou já trabalharam, ok? Então, é isso. Por hoje é só, tá? Eu vou estar subindo essa atividade ainda hoje, tá? Agora eu vou subi-la e terminamos por aqui. Só fazer a chamada. Deixa eu trazer para cá. Deixa eu parar o compartilhamento. E também parar a gravação.